Bom, pessoal, apesar de eu já ter feito vídeos públicos no meu canal sobre o servo sofredor, eu acho que 2 vídeos até, né? Falando sobre quem é o servo, né? Que a cristologia diz que é Jesus, mas na verdade é Isaías. Então eu vou fazer um vídeo aqui destrinchando um pouco mais sobre o servo sofredor de Isaías 53, tá bom? Deixa eu só falar um comentário aqui sobre o livro, que embora a teologia tradicional judaica cristã defenda a existência de um único autor do livro de Isaías, existem evidências de que o livro é obra de mais de um autor. O início do capítulo 40, por exemplo, se verifica a descontinuidade entre o primeiro e o segundo Isaías. O primeiro é chamado Proto-Isaías e o segundo Deutero-Isaías. Alguns acham até que tem mais um autor, tá? Pois ocorre uma mudança bruta, né, no século VIII a.C. para o período do exílio da Babilônia, que seria o século VI a.C. Não se fala mais uma única vez de Isaías, ele some do livro, e a Síria é substituída pela Babilônia, o que mostra que o livro, do capítulo 40 em diante, é de outro período, para quase 200 anos de diferença, cujo nome é mencionado com frequência, assim como o nome de Ciro II, o rei dos Medos e Persa. Havendo estudos que indicam que dos 66 capítulos do livro, menos de 20 foram escritos pelo profeta original, o Proto, do século VIII, que viveu durante os governos de Joatão, Acás e Ezequias, estando tais capítulos concentrados na primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 39, que é conhecida como Proto-Isaías ou Primeiro Isaías. No entanto, alguns estudiosos têm propostos que o capítulo 36 e 39 seria uma transição entre as duas sessões. Então, só para situar, o servo sofredor, que a gente vai analisar aqui do capítulo 53, ele não é do mesmo profeta Isaías, tá? Ele é ou de um Deutero-Isaías, que surge bem depois, já no período da Babilônia, ou talvez até um Trito Isaías, que alguns defendem que seria um terceiro autor nessa parte final do livro, tá bom? Vamos falar então do servo sofredor. O autor escreve 4 cânticos do servo, são 4 cantos do servo, lembrando que são cantos, são poemas, são poesias, ou seja, são lamentos em formas poéticas, então não é uma história literal, são 4 cantos, poesias, que é o capítulo 42 de 1 a 4, 49 do 1 ao 6, o capítulo 50 do 4 ao 9, e esse último aqui do capítulo 53, ele começa na verdade no capítulo 52, no versículo 13. Alguns jogam até um versículo antes, e segue até o capítulo 53, o versículo 12, que é o que a gente vai analisar aqui nesse vídeo. Os cânticos consistem de 4 poemas, tá? Poemas, escritos sobre um servo de Deus. Deus comanda o servo, que lidera as nações, mas ele é terrivelmente abusado. O servo então se sacrifica, aceitando a punição que seria dos outros, mas no final termina recompensado. É basicamente isso, só que aqui está um pouco estranho esse textinho aqui que eu peguei da introdução do livro, tá? Mas eu vou explicar porque não é bem o servo que se sacrifica. Na verdade, o servo faz um sacrifício. Alguns estudiosos consideram Isaías 61 como um quinto cântico do servo, embora a palavra servo não seja mencionada ali, mas alguns acham que ele também é parte desses poemas, tá bom? Então o servo aqui de Isaías 53, primeiro, o autor identifica o servo em outros capítulos do livro como Israel. Aqui, ó, Isaías 44, que é outro cântico do servo. Ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Então o autor já está identificando quem que é o servo, é Israel. 44, 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto é o meu servo. Quem que é o servo? Israel. 41, 8. Porém tu, ó Israel, servo meu. Quem é o servo? Israel. 49, 3. Outro cântico do servo. Tu és meu servo, és Israel. Então, só aqui já seria bastante para identificar quem é o servo e acabar o vídeo. Pronto, pessoal, paz a todos. Já seria o bastante. Porque esses são 4 cantos do servo. Em todos o servo é identificado como Israel. Por que só no 4º cântico não seria? Seria Jesus. Então aqui já seria o bastante para poder acabar o vídeo e terminar. Pronto, um bom argumento, já acabou, pronto. Mas, como o Novo Testamento faz uma associação com Jesus, e os cristãos defendem que é Jesus o servo sofredor, vamos analisar então ponto por ponto desse capítulo, lembrando que ele começa no capítulo anterior, que nem eu mostrei aqui, ó. Apesar da Bíblia dividir assim, ó, capítulo 53, mas na verdade ele começa um pouquinho antes, tá bom? No capítulo 53 começa dizendo assim na Bíblia cristã: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui os cristãos acham que é a pregação do Evangelho, né, da Boa Nova. Mas de que pregação o autor está falando? Será que é do Evangelho? As pessoas não acreditaram no Evangelho? O cristianismo é atualmente
a maior religião do mundo, tendo 1/3 dos habitantes do planeta cristãos. Ou seja, 1/3 do planeta deu crédito à pregação de Jesus. Fora que outro terço do planeta, mesmo não sendo cristã, acredita nele, que é os muçulmanos. O Islã tem Jesus como um profeta Isa, um profeta enviado por Deus que foi rejeitado pelo seu povo. Então, apesar dos muçulmanos não serem cristãos, eles acreditam e aceitam Jesus. Então, só aí nós temos 2/3 do planeta que aceita Jesus. Então, não deram crédito à pregação do Evangelho? Paulo fala lá em Romanos que a pregação chegou em toda a terra e até os confins da terra. Todo mundo deu crédito. E mesmo em países que não são cristãos, como o Japão, por exemplo, eles celebram o Natal, por causa da pregação do Evangelho. Uma data que é cristã, e todo o calendário global é baseado nele. Mesmo países que têm outros calendários, como por exemplo a China, apesar de ser um país oriental, eles se baseiam também no nosso calendário ocidental, que é antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos em 2021 por quê? Que é o calendário lá que o Papa Gregório reformulou tudo a partir de quando Cristo veio. Então, não faz sentido aqui ser Jesus, o profeta está profetizando que ninguém daria crédito à pregação de Jesus, sendo que o Evangelho é amplamente aceito no planeta inteiro. A pregação aqui também está no passado, ó. Não é quem dará crédito, é quem deu. Ó, deu é passado, ó. Quem deu crédito? Então é no passado. Aqui o autor não está falando no futuro, ó. Quem dará crédito à pregação do Evangelho? Não, ele está falando no passado, quem deu crédito à nossa pregação. Logo, foi feita uma pregação pelo profeta, então não é uma profecia do futuro. E nós vamos ver no capítulo anterior qual que foi a pregação. A pregação foi isso daqui, ó. Porque vós quem? Os israelitas que estavam lá na Babilônia, no cativeiro, na época que esse eu não sei se é o proto ou o trita Isaías, mas pode ser até o trita. Vós não saireis apressadamente. Apressadamente da onde, pessoal? Da Babilônia. Então, essa pregação era para um povo que estava na Babilônia, no cativeiro. Ó, vós, israelitas, não saireis apressadamente, e nem ireis fugindo, vocês não vão fugir da Babilônia, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo, aqui é o mesmo sujeito, ó, do capítulo 52 e do 53, ó, o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Então, de quem que Isaías está falando aqui? Do servo. E o que ele está falando? Que o servo não ia nem fugir da Babilônia e nem sair apressadamente. Ou seja, ele ia ser prudente, ia confiar em Deus, que Deus ia tirar eles da Babilônia. Então essa é a pregação. A pregação é que o servo sairia da Babilônia, não fugindo e nem apressadamente, mas pelo braço do Senhor, que nele fala aqui, ó. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas só vou mostrar aqui para quem não viu o vídeo. No capítulo 52 também ele menciona o braço. Aqui, ó. O Senhor desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações. Então o braço do Senhor é uma expressão bíblica, mão forte ou braço forte, estendido em hebraico, é uma frase na tradição judaica que representa o uso do poder de Deus a favor dos judeus, para tirar eles do cativeiro. Em Êxodo 6, Moisés reitera a Deus, a queixa dos israelitas, que toda vez que ele vai falar com o faraó, as coisas ficam pior. Ah, Senhor, o Senhor mandou falar para o faraó libertar o seu povo, e o faraó não quer libertar o seu povo do Egito. Aí daquela vez o faraó havia decidido que eles deveriam de ali para frente fabricar tijolo sem palha. Aí Deus responde a Moisés que chegará o tempo em que o próprio faraó vai tirar os israelitas do Egito. Ou seja, Deus ia fazer o próprio faraó tirar eles de lá, pela ação de Deus. E que em nome da sua aliança com os patriarcas, Deus iria redimir os israelitas com o quê? Com uma mão forte e um braço estendido. É aqui que surge a expressão braço do Senhor, que o próprio Senhor ia mudar o destino para fazer o próprio opressor libertar o cativo. Então, a referência a braço do Senhor é isso. Aqui, ó, Êxodo 6:1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Esse é o braço do Senhor. A implicação é que Deus proverá uma lição para os israelitas e as nações do mundo, mostrando o seu poder e a futilidade de tentar resistir a ele, bem como a sua disposição de usar o seu poder em nome da sua aliança. Para conseguir isso, o faraó deve ter sido visto não como a libertar os israelitas num ato de bondade, benevolência, e sim sendo inflexivelmente resistente no início e depois mudando de ideia, até o ponto em que ele realmente leva eles a sair, devido à sua relutante submissão ao poder de Deus. Ou seja, o faraó resistiu bastante, mas em dado momento ele não ia conseguir mais resistir ao poder de Deus.
Então a expressão braço do Senhor se refere a Deus utilizando o seu poder para trazer os israelitas de volta à terra prometida. Aqui, ó, Isaías, ele usa a mesma expressão aqui, ó, no capítulo 51, que é outro canto do servo. Desperta-te, desperta, veste-te de força. Ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados. Que dias passados? Na época do Egito. Não és tu aquele que cortou pedaços a Raabe, ou que feriu o chacal, que secou as águas do grande abismo, etc, etc, etc? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo. Então o que ele está falando? Que Deus ia usar o braço do Senhor e fazer um rei estrangeiro, que nem o faraó do Egito, libertar os israelitas, que nem ele fez o faraó libertar os israelitas do Egito. É isso que ele está falando aqui, ó, o braço do Senhor. Então o braço do Senhor não é Jesus ali em Isaías. É a ação de Deus para fazer um rei estrangeiro libertar o seu povo e o seu povo voltar para Sião. Então vamos ler de novo agora o versículo entendendo isso. Ó. Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação de que eles sairiam da Babilônia. E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor não é Jesus. É o braço para tirá-los da Babilônia. Aí no versículo 2 ele fala de um renovo, ó, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. O termo renovo, ionek, em hebraico, significa uma planta jovem, uma mudinha. Sabe aquela plantinha pequenininha, mudinha? É um ionek. E só aparece aqui em Isaías. Não tem outro livro da Bíblia. Mas ela vem da raiz da palavra Yanak, que é bem idêntica até as palavras. Só que Yanak significa mamar. Ou seja, é mamar, chupar, é coisa infantil. Logo remete à inexperiência. E raiz aqui, ó, raiz de uma terra seca, essa palavrinha aqui, raiz, é sheresh em hebraico. Ou seja, origem. O que ele está falando? É de alguém que é inexperiente, que se originou numa terra seca, árida, Israel. Então o servo tinha sua origem numa terra seca, e ele foi crescendo inexperiente no começo. Ou seja, ele não tinha conhecimento bastante acerca de Deus. Jesus era inexperiente quando era criança? Não, porque aqui segundo Lucas, ó, com 12 anos de idade, Jesus já estava ensinando os doutores lá no templo. Isso não é um ionek, uma pessoa inexperiente que vai crescendo em experiência. Não tem nada a ver com Jesus. O autor está se referindo, na verdade, a Israel, que foi inexperiente acerca do conhecimento de Deus e acabou cometendo pecados, seguindo outros deuses. Ou seja, Israel, quando estava lá na sua própria terra, eles estavam inexperientes. Tanto que Oséias, que é contemporâneo lá do primeiro Isaías, ele fala exatamente o mesmo aqui. Ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então por que Israel foi para o cativeiro? Porque faltou o conhecimento. Eles eram inexperientes. Logo, ionek. Israel foi crescendo em conhecimento pós o cativeiro. E a sua origem, né, a origem do povo judeu, é a terra árida de Israel. Por isso que ele fala aqui, ó, foi crescendo como uma planta jovem, como uma mudinha, um renovo, raiz de uma terra seca. Tá bom? Já o próximo versículo, né, fala assim, não tinha beleza e nem formosura, né? Alguns cristãos acham que aqui é uma referência dando a entender que Jesus seria feio. Mas não é disso que o autor está falando, né? O termo ali beleza e formosura são respectivamente toar e radar em hebraico. E toar, apesar de significar assim beleza, né? Tem mais de um sentido, mas geralmente é beleza. Radar significa glória, esplendor, ornamento. Logo, os dois termos em conjunto, as duas palavras, toar e radar, elas não estão falando de uma beleza física ou de uma pessoa bonita, sem beleza física. Eles estão falando de glória, poder. Então, o toar aqui, que é beleza, é aplicado à beleza de um reino, de um poder. Então, o conjunto das duas palavras estão falando disso, de poder, autoridade, reino. O autor está dizendo que Israel não tinha mais glória nem beleza, porque era um povo cativo, estava numa terra estrangeira, lá comendo pão que o diabo amassou. Então eles não tinham nem a glória que eles tinham na época dos reis e nem beleza, porque um povo que está sendo escravizado ou cativo de outro povo é um povo feio, mal cuidado, desprezado. É disso que ele está falando. Por isso que ele era desprezado e rejeitado aqui, ó. Era desprezado, mais rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, de que os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Aí no próximo versículo ele fala aqui de dores e enfermidades, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí os cristãos entendem aqui, né? Eles interpretam como se o servo curasse as pessoas, porque diz que ele tomou as enfermidades, no caso, Jesus.
Mas o autor está dizendo que o servo foi ferido com dores e enfermidades. Esse termo aqui, tomou, não quer dizer que ele curou. O termo não é de cura. Quer dizer que caiu sobre ele dores e enfermidades. Quer dizer que ele ficou doente, ficou cheio de ferida, ficou machucado. É isso que o autor está dizendo. Por isso que ele carregou as dores. Logo, o autor não está dizendo que o servo tirou dores ou curou ninguém, mas que levou sobre si. Isto é, Israel. Israel estava flagelado, cheio de dores, cheio de enfermidades lá na Babilônia. É disso que ele está falando. Tanto que no versículo seguinte o autor explica por quê. Ele foi ferido, né, no caso o coletivo Israel, por causa das nossas transgressões. Transgressões do quê? Da lei, da Torá. E moído por causa das nossas iniquidades, que também é a mesma coisa de transgressão. Aqui o castigo para a paz estava sobre ele. Tem uma explicação também que eu vou mostrar aqui mais para frente. O castigo para a paz é uma referência ao retorno, como um pai que educa um filho. Por exemplo, você pega o seu filho, aprontou na escola, você deixa ele de castigo no quarto. Você está castigando o seu filho. Mas depois do castigo, acabou o castigo, ele vai continuar a vida dele normal, vai ter paz. É basicamente essa a referência. Então Deus estava castigando o seu povo para eles aprenderem a não se desviarem mais, não cometerem iniquidades e atingirem a paz. É disso que o autor estava falando. Por isso que eles foram curados de suas iniquidades através do sofrimento do cativeiro, porque ali era um castigo. Aí aqui vem mais uma coisa interessante, castigo pelo pecado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ezequiel fala o mesmo também, tá? Isso daqui, tá? Cada um desviava-se do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O castigo mencionado nesse versículo é um castigo de culpa pelo próprio pecado. Inclusive, deixa eu só corrigir uma letrinha aqui. O servo Israel estava sendo castigado porque pecou. Então aqui não é uma pessoa que está levando os pecados de outro. É uma pessoa que está pagando pelo próprio pecado. Eu vou mostrar aqui a palavrinha para vocês. Tanto que a própria Torá fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo vai ficar sobre ele, e a impiedade do ímpio sobre ele. O que a Torá e Ezequiel estão falando? Aqui tem um paralelo em Deuteronômio também, tá? Quer dizer que uma pessoa não paga pelos pecados da outra e uma pessoa não tira os pecados da outra. Então, se o servo aqui está sendo castigado, é pelos pecados dele mesmo. Não como o Novo Testamento dá a entender que Jesus estava pagando pelos pecados da humanidade. Tá bom? Logo, o servo está pagando pelos próprios pecados. Aí fica uma pergunta: Jesus pecou? Segundo o Novo Testamento, não. Ele era o cordeiro que nunca pecou, imaculado, perfeito, que cumpriu toda a Torá. O texto diz que o servo faria uma oferta de Acham. Tem essa palavra aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, Acham. Isto é uma oferta pelo próprio pecado, no versículo 10. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas quando ele fizer, o servo, uma oferta de Acham, esse terminho aqui, oferta de Acham é uma oferta de pecado, mas pelo próprio pecado. Na tradição judaica, lá na Torá, se alguém cometesse um pecado, tinha que fazer um sacrifício pelo próprio pecado, de Acham, por expiação. E aí, como é que fica? Jesus pecou? Jesus estava fazendo uma oferta pelo próprio pecado? Então, logo não é dele que ele está falando. E aqui no versículo 8, que é uns 2 antes dele, ele repete de novo: pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, Israel, Jacó. Porque o povo pecou lá no período dos reis, então por causa disso Israel toda acabou pagando lá no cativeiro. Tá bom? Aqui tem mais um detalhe aqui de descendência, mas eu vou mostrar mais para frente, que eu tive que pular um versículo aqui para mostrar que a oferta era pelo próprio pecado, tá? Não abriu a boca. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca? Segundo Marcos, ele falou poucas palavras lá com Caifás, mas segundo os outros evangelhos, sim. Lucas já coloca mais palavras na boca de Jesus, e João coloca até um diálogo inteiro aqui, de Jesus respondendo lá no Sinédrio. Aqui, essas partes em vermelho aqui são o que Jesus falou. Então não é de Jesus que ele está falando. Fora que ali não abrir a boca, quer dizer que ele não pôde reclamar, não pôde se queixar pelo que estava acontecendo. Tá, pessoal? Aí fala que ele foi sepultado com os ricos, né? E foi feita sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que ele nunca cometeu. Aqui é violência, tá, o termo, que as Bíblias traduzem pecado. Ainda que nunca cometeu violência e nem houve engano na sua boca. Os pais da igreja viram uma referência aos 2 ladrões na cruz, né? E a sepultura como sendo de José de Arimateia, que seria rico. Então eles acham que sepultado com os ímpios seria aqueles 2 ladrões,
e o rico na sua morte seria José de Arimateia, que emprestou a sua tumba para sepultar Jesus. Mas só que Jesus não foi sepultado com 2 ladrões, ele foi sepultado sozinho. E o texto diz aqui, ó, fizeram a sua sepultura com os ímpios, né, com os maus. Então não é disso que o autor está falando. O que o autor está dizendo é que Israel foi sepultado lá com os ímpios, né, quando foi levado cativo, ou seja, com as pessoas más, e morto na Babilônia. Ou seja, a Babilônia era o império da época, ali no vale do Shinar, ali entre o Tigre e o Eufrates, né, na crescente fértil. A Babilônia era um império rico e poderoso. Então ele encontrou a sua morte no lugar de rico, na Babilônia. É basicamente isso que o autor está falando de forma poética. E aquele versículo ali que eu mostrei ali em cima, ó, quando ele fizer a oferta de Achã pelo próprio pecado, o servo, ele vai ver a sua descendência. Aqui o termo hebraico aqui é zerá, é descendência. Zerá é semente, que vem da raiz da palavra sêmen, semente, ou seja, descendência. Aí fica a pergunta, cadê a descendência de Jesus? Jesus teve descendentes? Porque o povo que estava lá na Babilônia fez uma oferta pelo pecado, pagou pelo seu pecado e teve a descendência. Tem judeus até hoje no mundo. Agora, Jesus teve descendentes? Aí o texto termina dizendo assim, ó, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, então ele está falando de conhecimento, que nem Oséias. O que é o conhecimento? O texto começa lá no versículo 1 falando que ele não tinha conhecimento. Ionek, lembra que eu falei? Era inexperiente. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas aí ele adquiriu conhecimento com o sofrimento, e com esse conhecimento ele ia justificar muitas pessoas. Porque as iniquidades deles ele levou sobre si. Ele já pagou lá tudo que ele tinha que pagar. Por isso ele ganharia a parte de muitos. Ou seja, ele ia ter uma recompensa por tudo isso. E com os poderosos ele iria repartir o despojo. O que é o despojo? Aquilo lá de que eles passaram na Babilônia. Porque ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, com aqueles que transgrediram a Torá. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ou seja, que nem Daniel, que segundo o livro estava lá na Babilônia, intercedendo por eles mesmos, pelos transgressores. Isaías também parece que faz o mesmo, Oséias, etc. Enfim, Jesus repartiu despojos com muitos. Quando que Jesus fez isso? Despojo, lembrando que é despojo. Despojo é tipo uma indenização, né? Que tem despojos de guerra e tem despojos de indenização, que nem os hebreus quando eles saíram do Egito. Eles levaram ouro, joias, vaca, planta, tudo que eles podiam levar como se fosse uma indenização pelo tempo que eles tiveram na Babilônia. Quando Ciro, rei da Pérsia, permite que os judeus retornem, eles também levam tudo que eles podem de despojo. Eles levam objetos, levam animais, levam tudo lá de volta para Israel. Aí eu pergunto, Jesus fez isso? Jesus intercedeu pelos transgressores? Não, porque segundo o Novo Testamento, Jesus é o caminho, né? Então ele não é o intercessor. Ele praticamente já perdoava alguns, condenava outros, ele tem um cenário diferente. Tem algum momento Jesus intercedendo para que o Pai não punisse os pecadores? Ó, Pai, esse povo peca, mas por favor, tem de piedade desses judeus. Não, ao contrário, no Novo Testamento a gente tem Jesus quebrando o pau lá com os judeus. Então não é de Jesus que o autor está falando. Então, finalizando, é um cântico de um servo, como os outros 3 cantos, são 4 cantos do servo, de um servo que é raiz de uma terra árida, que não tinha experiência, que nem até Oséias falou aqui, ó, que não tinha conhecimento. Aí o servo sofre, come o pão que o diabo amassou, e ele vai crescendo e adquirindo conhecimento. Esse castigo que ele está sofrendo lá é a alma dele que ele está oferecendo como um sacrifício de Achã, ou seja, pelo próprio pecado dele, porque eles pecaram. Tem pessoas que intercedem, do próprio povo, que intercedem por todos eles, como nós temos o exemplo até do próprio Daniel. E no final o servo adquire conhecimento, que era o que ele não tinha no começo do texto, e o servo vê a sua descendência, ou seja, a sua posteridade, seus descendentes, e ele reparte os despojos com muitos poderosos e retorna para sua terra, através do braço do Senhor, que é uma expressão que o próprio Deus ia mover o destino deles para trazer eles de volta para Israel. Esse é o servo sofredor. Tá bom, pessoal? Então analisem aí. Paz a todos.